essa casa em que chamamos casa de oração, onde o teu povo se reúne, Senhor Deus, com o seu Deus em adoração, porque o Senhor está presente no meio do seu povo, Pai. Ele está presente, Senhor Deus, espiritualmente aqui, Senhor Deus, falando aos nossos corações, agindo por meio do seu Espírito, Senhor Deus, trazendo a sua palavra, Senhor Deus, ao coração dos teus servos. E queremos pedir, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, use de misericórdia para conosco, abrindo o nosso entendimento, Pai, fazendo com que possamos entender a tua palavra e crer, Senhor Deus, naquele que é o Senhor de todas as coisas. Fica conosco, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus capítulo 5, verso 13. Mateus capítulo 5, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O que são as parábolas? Nós temos aqui diante de nós uma delas. As parábolas são narrativas curtas e, em algumas situações, comparações baseadas em fatos reais, com o fim de ensinar lições de sabedoria, de moral ou de religião. Jesus, com as suas parábolas, desenhava quadros verbais que retratavam o mundo ao seu redor. E, ao ensinar por meio de parábolas, ele descrevia aquilo que acontecia na vida real. E ele usava uma história tirada do cotidiano para, através de um fato aceito e bastante conhecido, ensinar uma nova lição. As palavras são histórias e exemplos tirados do mundo em que Jesus vivia e transmite uma verdade espiritual através de determinadas comparações. Jesus usou parábolas para tornar a sua verdade mais acessível às pessoas, para ensinar às multidões a palavra de Deus, para chamar os seus ouvintes ao arrependimento e à fé, e para desafiar os que criam a transformar palavras em ação, e para exortar seus seguidores a permanecerem atentos. A interpretação da parábola muitas vezes era feita de forma particular no círculo dos discípulos, como Marcos capítulo 4, verso 11 e 12, nos diz assim: e ele respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Apesar disso, as parábolas não eram um tipo de enigma para iniciados. E nós devemos entender essa parábola, como todas as outras, no contexto amplo no qual o escritor do livro, no caso aqui da narrativa de Mateus, insere essa parábola nesse contexto. Nós vamos perceber que na vida de Jesus ele encontra descrença, blasfêmia, oposição direta. Ele foi acusado de ser possuído por Beelzebul, por expelir demônios em nome do príncipe dos demônios. E em contraste que Jesus apresenta, esse contraste que Jesus apresenta é entre os que acreditavam e os que não acreditavam, entre seguidores e oponentes, entre os que aceitavam a revelação de Deus e os que rejeitavam. Os que acreditam ouvem as parábolas e recebiam essas palavras com fé e entendimento, mesmo que a compreensão venha apenas gradualmente depois. Os incrédulos, por sua vez, rejeitavam essas parábolas como todo qualquer ensino do Senhor Jesus, porque elas eram estranhas à sua maneira de pensar
e eles se recusavam a perceber e entender a verdade. Mas por que razão o Senhor Jesus profere essa parábola? A quem essa parábola se destina? E como nós falamos anteriormente, nós devemos olhar o contexto desses versos para entendermos o porquê de proferir essas parábolas, ou essa parábola. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens? E eu acho que a igreja já aprendeu a perceber que a leitura da Escritura, ela é uma leitura conjugada, ela é uma leitura casada, não somente no texto em que ela se apresenta, mas com toda a Escritura. Mas principalmente com o texto em que ela se apresenta. Às vezes, esses títulos da Sociedade Bíblica do Brasil nos fazem pensar que começou um determinado assunto, terminou aquele assunto, iniciou-se outro que não há uma relação direta com o que foi dito anteriormente. E muita gente pensa assim, graças a Deus, nós não vemos dessa forma, e nem é dessa forma. Como nós temos visto até no livro de Provérbios, que muitos comentaristas tentam seccionar um verso de outro. Nós temos visto como essas coisas estão alinhadas, como aquele discurso e aquela instrução, ela está alinhada, não são máximas separadas ou soltas, mas elas estão diretamente ligadas. E nessa narrativa também, as narrativas têm esse caráter. E por quê? Porque aqui você vê o Senhor Jesus, nos versos anteriores, traçando o perfil do cidadão do reino dos céus. As suas bem-aventuranças, nesses versos, logo após você vê a relação deles com este mundo. E essa relação é caracterizada por essas duas parábolas que falam do mesmo aspecto, levando em consideração características diferentes, sal e luz. No contexto aqui em que nós estamos vendo, Cristo havia chamado os seus discípulos e lhe dito que eles seriam pescadores de homens. E aqui ele designa esses homens para serem sal da terra e luz do mundo. E o seu chamado era para que eles pudessem realmente ser o que se esperava deles, o que Jesus esperava deles, ou melhor, o que Jesus esperava daquilo que eles foram feitos agora. Porque agora eles eram novas criaturas. E essas palavras seriam um incentivo para eles e sustento durante os sofrimentos e dificuldades. E aí nós devemos lembrar de que essa mensagem era dirigida para quem? Para os apóstolos e para os discípulos do Senhor Jesus. E se nós olharmos para o contexto em que eles viviam, eles estavam sendo tratados com desprezo, mas ainda assim eles eram verdadeiramente bênçãos para o mundo. Os profetas que vieram antes deles foram bênção para Israel, eram o sal da terra em seu tempo. Agora os apóstolos e discípulos de Jesus seriam o sal da terra, pois deveriam ir ao mundo para pregar e viver o evangelho da graça de Deus. Matthew Henry, ele faz um comentário interessante sobre esses poucos discípulos enviados ao mundo como sal. Ele diz assim: era desanimador para eles o fato de serem tão poucos e tão fracos. O que eles poderiam fazer em uma província tão grande como toda a terra? Nada, se fossem trabalhar pelo poder das armas e golpes de espadas. Mas começando a trabalhar tão silenciosamente como o sal, um punhado desse sal propagaria o seu sabor por todos os lugares, percorreria grandes distâncias e trabalharia imperceptível e irresistivelmente como o fermento. Se eles fossem aquilo que eles deveriam ser, eles seriam um bom sal. E aqui está o propósito da parábola: fazer com que eles entendessem, que nós compreendêssemos que nós estamos aqui nesse mundo com esse propósito de trazer sabor. Para quem? Para o nosso próprio Deus. Diz assim a parábola no verso 13: vós sois o sal da terra. O Senhor aqui está comparando os seus discípulos com o sal, e através da história nós vamos perceber que o sal tem sido usado para preservar e dar gosto aos alimentos. É
interessante que naquela época, quando nós falamos em sal, nós pensamos só na questão do tempero, na questão do gosto do alimento. Mas o sal naquela época, ele tinha uma função às vezes até mais importante do que essa, que era conservar a comida. Conservar, não existia geladeira, não existia freezer naquela época. E o sal fazia com que aquela carne, aquele alimento não apodrecesse. E aqui você pode perceber que a comparação é dupla. Pois como o sal dá sabor ao alimento, nós, crentes em Cristo, fomos chamados para dar sabor a este mundo e a conservá-lo da sua própria depravação, da sua própria destruição. E nós vamos perceber que a doutrina do Evangelho é como sal. Ela é viva, ela é penetrante, ela alcança o coração. Abra Hebreus capítulo 4, verso 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós citamos esse texto hoje de manhã. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A doutrina do Evangelho é como sal. Ela é viva, ela é penetrante. Ela alcança o coração. Ela não permite que nós apodreçamos nesse mundo. Olha o que Atos capítulo 2, verso 37 vai dizer. Ouvindo essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E aqui nós vemos que depois de uma pregação contundente, e o Evangelho representa a doutrina do Evangelho, é esse sal, é algo que dá sabor. Percebam o desejo daqueles homens agora de participarem daquela mesa, de participarem dessa vida, daquilo que foi pregado ali, levando eles ao despertamento e ao arrependimento, ao ponto de dizer: o que a gente faz agora? Nós queremos isso. Essa doutrina, as verdades do Evangelho trazem sabor à nossa vida e nos conservam a salvo do apodrecimento desse mundo. E é isso que está acontecendo. O mundo está apodrecendo e cada vez que ele se distancia do Evangelho, as leis, os comportamentos, a família, cada dia mais nós vemos a podridão que a sociedade exala, porque despreza esse alimento, essa palavra, despreza aquilo que pode dar sabor à vida de uma pessoa. É interessante, né, falarmos sobre isso, trazermos esse aspecto, e é o aspecto aqui da comparação, daquilo que é palatável, daquilo que é bom ao nosso paladar. O homem está sempre procurando isso, né? Por meio dos prazeres que o mundo pode oferecer. Mas nenhum prazer, e eu estou falando um prazer lícito, pode trazer esse gosto, esse desejo, quando ele é dissociado do Evangelho. Quando ele não é permeado pela doutrina de Cristo por meio da sua palavra. E aquilo que é bênção, aquilo que foi dado por Deus, para que pudéssemos aproveitar nesse mundo e nos deleitar nele, glorificando a Deus, torna-se algo sem graça, algo podre, porque não é permeado pelo Evangelho, pela graça de Deus, pela Escritura, pelo conhecimento da palavra. Abra 2 Coríntios capítulo 2, veja aí que a Escritura nos fala do sabor, o cheiro do conhecimento de Cristo. Por quê? Porque qualquer outro conhecimento, qualquer outra coisa que não seja permeada por Cristo, por o conhecimento da palavra de Deus, que não passe por esse viés, é insípido, é sem sabor, é sem graça. Por isso que às vezes você vê pessoas riquíssimas, famosíssimas, lindíssimas, pelo menos na televisão, às vezes querendo tirar a própria vida, e você
assim, né? Infantilmente, tolamente, diz: eu não entendo porque essa pessoa fez isso. Eu não entendo porque essa pessoa quer tirar a vida ou tirou a sua vida. Eu não entendo. A explicação está aqui. Porque qualquer coisa sem o conhecimento de Cristo não tem sabor, não tem gosto. E leva ao apodrecimento. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o bom cheiro do seu conhecimento, o bom cheiro do Evangelho. Paulo vai dizer que o Evangelho tem um cheiro. Ele vai dizer que é aquele cheiro de vida. E ele vai dizer também que ele traz um cheiro de morte no seu juízo. Ou seja, a ausência do Evangelho na vida de uma pessoa tem esse cheiro de morte. Porque não pode, o homem não pode ter a vida longe daquilo que Deus planejou para ele. E aquilo que Deus planeja para o homem é uma vida de santidade, uma vida em que nos conformemos à imagem de Cristo. Agora, os discípulos de Cristo, tendo eles aprendido a doutrina do Evangelho e sendo usados agora para ensinar outros, eles são caracterizados como sal. E se eles fossem como deveriam ser, eles seriam como um bom sal, útil e necessário. E os discípulos de Cristo devem, eles mesmos, estar temperados com o sal do Evangelho da graça de Deus. Seus pensamentos, seus gostos, suas palavras e suas ações devem ser temperadas com esse sal. Marcos capítulo 9, verso 50. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 9, verso 50. Ele diz assim: bom é o sal, mas se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. E se nós olharmos o texto, nós vamos perceber que muitas vezes estamos escandalizando o mundo por causa de condutas e comportamentos que temos que não são temperados com esse sal da palavra do Senhor. Olha o contexto aqui de Marcos capítulo 9. Ele fala sobre os tropeços. Percebam como esses versos, lá do verso 42 até o verso 48, são uma exortação a uma vida santa e de bom testemunho. Veja aí o verso 43. Se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar de maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para um fogo inextinguível. Veja o verso 45. E se teu pé te faz tropeçar, corta. É melhor entrares na vida aleijado do que dois pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo apaga. E o verso 47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno. Ao mesmo tempo em que eles salgam esse mundo, também o preservam da sua corrupção. Percebam que esse é o contexto aqui. Ele diz: bom é o sal, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Esse é o contexto de Marcos, que está aqui embutido em Mateus também. Ele chama os crentes a uma vida de santidade, a uma vida santa e de bom testemunho. E ao mesmo tempo que eles fazem isso, estão salgando o mundo, mas também estão preservando o mundo da sua corrupção, combatendo a corrupção moral e espiritual que há no mundo. É isso que o crente faz na sociedade. É isso que você, como indivíduo, como igreja, faz numa sociedade. Você faz a diferença. E você não precisa levantar nenhum cartaz, fazer uma passeata, né? Ou se mostrar, sei lá como, se aparecer na mídia, na televisão, né?
fazer uma live, que você não possa fazer, né? Sobre essas coisas, a sua vida, o seu comportamento já é suficiente para que a sociedade, ou para que as pessoas estejam ao seu redor, elas sejam impactadas pelo Evangelho. Simon Kistemaker, comentarista do Novo Testamento, ele dá um exemplo, dizendo assim: com a miúde, não acontece que um crente se coloca de repente entre indivíduos e profanos, e o humor indecoroso é refreado, com o qual alguém estava prestes a divertir seus companheiros, ficando sem efeito o plano perverso. A sua presença já é uma presença que incomoda, já é uma presença que faz diferença, por causa do Evangelho. E você perceba que é a mesma função do sal. O sal age secretamente, ele vai combater a deteriorização, embora não possamos vê-lo realizar essa tarefa. Assim também é a influência do crente nesse mundo. Por vezes ele não vai precisar falar muita coisa para que as pessoas percebam a sua influência santificadora em determinado lugar. E nesse sermão, o Senhor Jesus está se dirigindo à multidão e aos seus discípulos, dizendo: vocês são o sal da terra. E como sal, vocês têm que impedir a deteriorização desse mundo. E assim também os crentes em Cristo, por seus atos e palavras, devem restringir a corrupção espiritual e moral que há nesse mundo. E muitas vezes esses crentes nem são vistos, mas individual e coletivamente eles permeiam a sociedade e constituem uma força refreadora em um mundo perverso e depravado. É isso que a influência do Evangelho faz. Ela freia maus intentos, maus propósitos. É isso que o testemunho do Evangelho vai fazer. Abra Gênesis capítulo 18, no verso 32 em especial. Aqui nós temos a conversa entre Deus e Abraão, quando ele diz que ele vai destruir a cidade mais promíscua, pelo menos que a gente tem notícia, uma das mais promíscuas por causa do seu pecado, que é Sodoma. E percebam nessa conversa que a cidade não seria destruída se houvesse um número determinado de crentes. E a cidade não foi poupada por não haver muita influência do Evangelho ali. Uma pessoa, pelo que a Escritura diz. Uma pessoa somente. A conversa de Abraão: Senhor, se tiverem 50, 30, 10, para por aí. Nós poderíamos afirmar que nesse contexto a influência cristã era tão pequena que a cidade não tinha nenhum freio com relação ao pecado, porque havia apenas um único homem justo ali, e esse homem era Ló. Abra 2 Pedro, capítulo 2, versos 7 a 8. Olha o que a Escritura diz. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles homens. Agora, se o sal perde as suas qualidades, o que fazer para que ele salgue de novo? Olha o que a Escritura vai dizer. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? A primeira coisa que chama a nossa atenção aqui é que essa parábola está nos dizendo que o sal poderia perder o sabor, né?
E é interessante porque essas figuras são importantes. O que o Rodrigo falou hoje de manhã sobre enxertar, eu não sabia disso. Realmente eu sabia que enxertar é você colocar, né, um enxerto ali. A operação é assim, né? Você vai, coloca um osso, coloca uma carne ali no lugar e tal. Mas interessante, né? Você cortar ali a árvore e colocar ali uma coisa, e pela seiva ela seria alimentada e começaria a fazer parte daquela árvore, como se fosse natural. É interessante essas coisas. Aqui também não é diferente, né? O cloreto de sódio é um composto estável, né? É ele que dá esse tom ao produto que nós chamamos como sal. Mas percebam que no antigo Israel o sal era obtido pela evaporação da água do Mar Morto. E essa água continha várias substâncias além do sal. E em certas circunstâncias, esse sal que era extraído dessa região, entrando em contato com algumas impurezas, perdia o seu valor, tornando-se sem sabor. Eu não sei se vocês já viram uma salina, né? Eu já passei, assim, acho que na região dos lagos tem, né? Aí você vê um quadradinho com água aqui, um monte de terra branca ali, né? Aquilo ali é sal, né? Aquelas pedras grossas, né? E aí, esse sal que nós temos é diferente daquela região, como nós estamos vendo aqui, né? Por causa do contato com algumas impurezas, ele se tornava sem sabor. Imagina um sal sem sabor. Só a título de curiosidade, né? Certa vez lá em casa tinha 2 potes lá de negocinho branco, né? Aí eu fui pegar e tasquei na comida, que eu não posso fazer isso, né? Minha esposa fica em cima de mim, por causa da hipertensão, mas estava muito sem sal. Eu taquei, era açúcar. Quando eu fui ver, estraguei a comida, era açúcar. Né? Você olha assim, parece, né? Mas percebam que se eu pego um sal e coloco na comida e ele não salga, qual é o objetivo que tem? Nenhum, tem proveito, eu não vou usar aquilo mais. Eu vou olhar para aquele monte ali daquele substância ali que parece uma areiazinha, né, do sal, e vou jogar fora isso. Se os discípulos não fossem o que deveriam ser, eles seriam como o sal que perdeu o seu valor. Eles não teriam mais essa utilidade, eles seriam jogados fora. É isso que a Escritura está dizendo. O Talmud nos mostra que o sal não era puro e útil para ser usado na comida, mas era usado nos rituais de sacrifício, mas ele era usado quando se lançava nos degraus e declives do templo, para que as pessoas não escorregassem. Então você não serve para isso, mas vamos dar uma outra utilidade para você. E é muito interessante essa utilidade que é dada, porque apesar de ser uma metáfora, uma realidade, é uma metáfora. Ela diz que será pisado pelos homens. E provavelmente esses que ouviam essa parábola entendiam isso claramente, né? Quando muitas vezes tinham que subir os degraus do templo, e pisavam naquele sal ali que estava ali para evitar que eles escorregassem, porque não servia mais para as suas funções. E aí literalmente ele diz assim, pisado pelos homens. E é assim que acontece com um cristão que não dá um testemunho vivo do Evangelho. Ele é pisado pelos homens. A implicação aqui é evidente. Assim como o sal que perde seu sabor não pode ser restaurado, muito menos aqueles que foram treinados no conhecimento da verdade, contudo se colocaram decididamente contra as exortações do Espírito Santo e se tornaram empedernidos em sua posição, não serão renovados para arrependimento. Olha o que Mateus capítulo 12, verso 32 vai dizer: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo,
nem no porvir. Abra Hebreus capítulo 6, verso de 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que estão de novo crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. A Escritura é muito clara. Nós fomos criados com esse propósito, nós somos nova criatura. E como nova criatura nós devemos esposar isso, expor essas verdades, viver dessa forma. Mas se nós estamos sendo negligentes e estamos abandonando a nossa profissão, não há mais o que se fazer. Por isso que o contexto de Marcos é tão forte. Porque ele vai falar dos tropeços, do mau testemunho. E ele vai dizer, bom é o sal. Se eles vierem a ser insípidos, como vai se restaurar o seu sabor? Então, se a tua mão te faz tropeçar, corta. Se o teu olho te faz tropeçar, corta. Muitas pessoas que jamais leram a palavra do Senhor, mas estão nos lendo constantemente por meio da nossa conduta e comportamento e estão achando que isso que nós estamos vivendo é o Evangelho da graça de Deus. Se a nossa conduta não corresponde a esse chamamento, então as nossas palavras serão de pouquíssimo valor. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 1, verso 27. Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em só espírito, como a só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. E aí quando a gente olha Paulo falando isso, a gente se lembra que lá em, acho que é 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 9, quando ele diz assim, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Aí você entende o que isso significa, a seriedade do que é a vida cristã. A seriedade do que é o chamamento do Evangelho na vida de uma pessoa e a transformação do Evangelho. E nós somos chamados a desenvolver essa salvação que foi iniciada e que nos é sustentada em Cristo. A não estarmos letárgicos ou não sermos diligentes naquilo que o Senhor nos chamou a fazer. A viver a vida cristã de forma intensa. De forma intensa. Olha o que Matthew Henry tem a nos dizer. Ele diz assim, se não fossem discípulos como deveriam ser, eles seriam como o sal que perdeu o seu sabor. Se vocês que devem temperar os outros não têm sabor, são vazios de vida espiritual, de tempero e de vigor. Se um cristão é assim, especialmente se um ministro é assim, a sua condição é muito triste, pois ele é irrecuperável. O sal é o remédio para a comida sem sabor, mas não existe remédio para um sal que não salga. E por que isso? Porque o cristianismo ele deve dar um gosto especial ao homem. Mas se o homem que absorveu esse cristianismo continua vivendo do mesmo modo tolo, sem graça e insípido, nenhuma outra doutrina, nenhum outro meio poderá ser aplicado sobre ele para dar sabor. Se o Evangelho não puder fazê-lo, nada vai fazer isso. E aqui eu poderia estender para várias coisas, até mesmo para o Evangelho que a igreja está pregando hoje. Porque a igreja hoje não crê no poder de Deus que está circunscrito à sua palavra. Como foi falado hoje de manhã aqui na escola dominical, a pregação do Evangelho. É a palavra de Deus que dá isso. É a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus que transforma. Eu vou dizer para você, por mais conhecedor que você seja da Escritura, por mais que você seja um estudante da Escritura, é aqui
no culto. Às vezes uma pessoa até menos culta que você, com menos titulações que você, mas que tem um munus que não foi dado por homens, foi dado por Deus. E ao serem dirigidos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, eles são instrumentos eficazes na mão daquele que é o Senhor da palavra. Paulo fala ele faz uma comparação interessante, de um instrumento que proporciona uma boa música, e você vai ver que quando você tem um grande artista, um clássico, alguém competente, que pega ali o seu saxofone, que pega ali o seu piano, o seu teclado, sei lá, ou o seu instrumento, um violino, ou um instrumento mais delicado, e e você vê aquele som, aquela coisa, que maravilha. Aí você vai olhar para o instrumento e fala, cara, isso aqui é um Stradivarius. Não podia sair um som melhor por causa desse instrumento. Aí você dá esse instrumento na mão de alguém incompetente, que não sabe tocar, e aquele instrumento não vai dizer nada para você. Que música ruim! Sabe por quê? Porque não é para o instrumento que você olha. Você olha para quem está tocando. Você olha para aquele que está conduzindo o instrumento. E quem é esse que conduz o instrumento? É Deus. É o Espírito de Deus. Nós somos instrumentos. Você já viu? Uma vez eu vi um cara que tocava guitarra, violão. Ele pegou um violãozinho de criança. Eu não me lembro quem era. Pegou um violãozinho de criança e começou a tocar. Eu fiquei impressionado. Sem afinação, esses violões de criança não servem para nada, só para fazer barulho. Ele tocou uma música perfeita ali. E por que ele fez isso? Porque ele era um mestre. E quem é o mestre aqui? É o Espírito Santo. É a palavra de Deus, é o próprio Deus. E somos meros instrumentos nas suas mãos. Mas podemos ser um bom instrumento. Mas podemos ser um Stradivarius ou um outro instrumento, que tenha aquelas propriedades, e quem toca sabe, essa marca aqui é melhor do que essa. Podemos ser isso, essa boa marca. E quando somos uma boa marca de um bom instrumento? Quando o Evangelho está permeando as nossas vidas. Quando nós estamos permitindo, se assim podemos dizer, que aquele que é o Senhor da música possa conduzir conforme o seu poder e conforme a sua graça. Se o Evangelho não pode fazer isso, nada vai poder fazer. Se o Evangelho não pode nos transformar o homem, nada vai poder fazer. E quando isso acontece, Paulo diz, é cheiro de morte. É a vontade de Deus, é juízo de Deus sobre os homens. Porque naturalmente o Evangelho deveria despertar todo tipo de admiração, aceitação da parte dos homens com relação a ele. As maravilhas do Evangelho deveriam despertar. O testemunho do Evangelho deveria nos animar. Mas quando essas coisas não acontecem, o problema não é o Evangelho. O problema somos nós. E sabe o que ele diz? Para nada mais presta. Ele é infrutífero. Não serve para nada. Assim também é a vida cristã sem autenticidade. Dificilmente tem uso digno para os discípulos de Jesus ou para o mundo.
Meferen diz que um homem mau é a pior das criaturas. Um cristão mau é o pior dos homens. E um ministro mau é o pior dos cristãos. E nós estamos vendo aqui que o mundanismo e a secularização são igualmente condenados. E aí nós podemos dizer, o que é ser mundano? Ser mundano é inteiramente do mundo. Nós precisamos salgar o mundo, não se amoldar a ele. É flertar com as ideologias anticristãs que nós temos visto por aí. O que a Escritura diz a respeito da família, da igreja, do culto a Deus, das amizades do mundo, do sexo, da estética, da criação de filhos, do casamento, da política, das riquezas do trabalho. Aonde nós devemos buscar essas coisas é na palavra de Deus. Aqui nós temos princípios para essas coisas. E sem falar, sem levar em consideração a revelação da pessoa de Cristo, da justificação pelos méritos dele. Geralmente você ouve, às vezes você fala com alguns crentes, mas eu acho assim. Você não tem que achar nada. E quando você acha, é porque você procurou aqui. Porque dissociados da palavra de Deus, o que nós vamos produzir é só lixo. Qual é o conceito que nós temos da salvação, da condição humana, da ira de Deus, da salvação em Cristo Jesus? Quando a nossa mente reflete nesses pontos aquilo que a palavra de Deus não diz, esse saldo já não existe mais nas nossas vidas. A Tio R, quando comenta esse texto, ele termina seu comentário desse verso falando daqueles que se tornam insípidos em sua vida cristã com as seguintes palavras. Ele diz assim: ele está condenado à ruína e à rejeição. Ele será expulso da igreja, da comunhão da fé, para as quais ele representa um peso e uma mancha. Ele será pisado pelos homens. Que Deus seja glorificado através da vergonha e da rejeição daqueles por quem ele foi rejeitado, e que não se fizeram adequados para nada, exceto para serem pisados. Eu gostaria de terminar essa palavra voltando para o texto aqui. Olha o texto. Olha o que no início nós falamos, que o verso 13, do verso 13 a 15, ele está inserido nos primeiros versos do capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E aí ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Olha que interessante. O Senhor estava preparando os seus discípulos para a vida cristã, estava dando o perfil aqui do cidadão dos céus. Percebam que tempos de crise são tempos extremamente abundantes, porque são nesses tempos de crise que nós vemos aqueles que são e aqueles que não são. E nós estamos vivendo tempos desses. Nós estamos vendo quem são a igreja de Cristo e quem não é a igreja de Cristo, claramente. Quem são os pastores de Cristo e quem não são os pastores de Cristo. Nós estamos vendo com essa pandemia. Nós estamos vendo quem são os crentes fracos, quem são os crentes fortes, quem são aqueles que confiam no Senhor, quem são aqueles que temem pela sua vida, de forma que ficam ansiosos, e que permitem que o medo os apavore e os distanciem da confiança e do consolo que nós podemos ter no Senhor Jesus.
e na perspectiva do Evangelho. Eu não estou dizendo que, com relação à pandemia, que a gente não deve se cuidar, que a gente não deve... Temos que fazer isso. A primeira coisa que você ficar resfriado, você vai procurar o quê? Um médico. Se você fica doente, eu tive que operar a vesícula. Recentemente fui ao médico, descobri que eu estou com uma inflamação no esôfago, eu estou passando mal. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou procurar um médico. Não vou deixar. Aí vai ter um câncer, vou ter um câncer de esôfago, um câncer de estômago, porque eu não estou cuidando da minha saúde. Então a primeira coisa que você faz é isso, mas a gente sabe que a gente não confia nos médicos. Por mais que a nossa confiança na capacidade, no estudo, a nossa confiança está no Senhor. Nós estudamos isso na confissão de fé. Nós tomamos remédio, nós acreditamos na tecnologia, tá? Mas antes dessas coisas, nós acreditamos e confiamos em Deus. Porque quantas pessoas tomam remédio e morrem? Quantas pessoas se tratam do mesmo mal e morrem, e outros ficam vivos? Então a resposta não está pura e simplesmente nos remédios, mas está no Senhor deles, do remédio, que é o próprio Deus, que dá sabedoria aos homens, para que eles possam produzir essas coisas e aliviar os males de uma natureza caída e de uma morte contínua, porque desde que nascemos estamos morrendo. No momento que nascemos, nós começamos a morrer. Mas a nossa confiança, a nossa segurança não está nessas coisas, mas está no Senhor. E como nós temos visto igrejas fechadas, pastores dizendo que precisam se amoldar às determinações do Estado, não é? E coisas que você consegue, não precisa falar muito, para percebermos em que nível nós nos encontramos. Tá? Não estamos contando com a graça de Deus, estamos contando com outras coisas. É nesses momentos de crise que nós vemos quem é o sal e quem não é. Júlio Gonzalez, ele escreveu a história do cristianismo, ilustrada, se eu não me engano, ele chama de ilustrada, mas eu não vejo muita figura não, uma ou outra. Mas é interessante porque ele diz que no primeiro século da era cristã, era raro você encontrar falsos crentes. Por quê? Porque era um tempo de perseguição. Quem se juntasse ao Evangelho iria morrer. Teria que sair do seu lugar e ir para um outro lugar. Teria que perder muitas vezes seus bens, seus familiares. Então, nesses momentos de crise, somente os verdadeiros crentes abraçavam o Evangelho. Porque entendiam que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, as suas vidas estavam em segundo lugar. Em primeiro lugar estava o reino de Deus. Fugiam para não morrerem. Mas se tiverem que escolher entre a morte e o não professar a fé, eles morreriam e continuariam professando a fé, se assim pudesse, não passariam ao fio da espada, porque entendiam que não só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca do Senhor. Eles amavam as suas vidas, mas amavam mais a Deus do que a si mesmo. Percebam aqui em Mateus capítulo 5, cada bem-aventurança dessa é uma forma como devemos salgar o mundo. Acompanhem aí comigo. Bem-aventurados os humildes de espírito. Se não estamos sendo humildes de espírito, reconhecendo que não somos nada diante de Deus, que somos necessitados de sua graça e misericórdia, e que não temos nada a oferecer, mas apenas receber dele, bem-aventurados que choram. Somos aqueles que choram pelos seus pecados e pelos pecados de outros,
que ao perceber nossa miséria, suplicamos pela graça daquele que é tudo em nós. Bem-aventurados mansos. Se somos mansos, ou seja, pessoas que não se ressentem, que não guardam rancor, se somos submissos a qualquer provocação, se temos a disposição de sofrer dano ao invés de causá-lo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Se temos fome e sede de justiça, queremos nos conformar à santa lei de Deus, temos fome e desejo de Deus e de sua lei em nós, se ansiamos por essa lei e queremos nos conformar a ela, se esse é o nosso anseio, bem-aventurados misericordiosos, se somos misericordiosos, demonstrando um espírito perdoador para os que pecam contra nós, sendo bondosos, fruto de uma experiência pessoal com a misericórdia de Deus, bem-aventurados limpos de coração. Somos limpos de coração, homens sinceros e honestos, que com toda sinceridade são guiados pelo conselho de Deus, purificando suas almas na obediência à verdade. Fomos purificados e lavados pelo sangue de Cristo. Somos santos por causa dos méritos dele, vivendo sempre para agradar a Deus. Bem-aventurados pacificadores. Se somos pacificadores, se temos recebido a reconciliação com Deus por meio de Cristo, e agora procuramos, por meio da mensagem da cruz, comunicar esse dom aos outros. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares. Se aspiramos a viver em paz com todos os homens, proclamando esse evangelho da paz, modelando nossas vidas em harmonia com o príncipe da paz, se quando depender de nós, temos paz com todos os homens, se somos perseguidos por causa da nossa conduta de fé, por causa do amor ao evangelho e a Cristo, somos injuriados por causa da nossa firmeza e desejo de amar ao Senhor e viver a vida santa, se assim for, estamos sendo sal nessa terra e devemos nos regozijar, porque tudo que foi apresentado como marca desse discipulado representa esse sal que deve dar sabor e conservar esse mundo por causa da graça de Deus em nós. Porque é somente a graça dele em nós que nos faz brilhar dessa forma. As bem-aventuranças não podem ser conquistadas ou adquiridas por nossos esforços. Elas nos foram dadas na cruz. Então, o que devemos fazer é salgar esse mundo com esse dom que o Senhor nos deu. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, quando nós olhamos, ó Senhor Deus, a Tua Palavra dessa forma, como acabamos de ver, nós nos sentimos, em primeiro lugar, impelidos a fazer, ó Pai, aquilo que a Tua Palavra nos chama, mas também envergonhados também, Senhor Deus, porque reconhecemos muitas vezes as nossas limitações e reconhecemos muitas vezes um vacilante comportamento da nossa parte. Senhor, nos dá coragem, Senhor, para vivermos nesse mundo, Senhor Deus. E que nesses momentos, ó Senhor Deus, de grande aflição, Pai, não nos acovardemos, mas preguemos o Evangelho, Senhor. Mostremos, ó Senhor, por meio das nossas vidas, ó Pai, e da maneira como nós nos relacionamos com todas essas coisas, ó Senhor, que estão acontecendo ao nosso redor. Mostremos a esperança da graça de Deus em nós e a certeza que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Fica com o Teu povo, Pai, e que possamos, ó Pai, tomar essa palavra, Senhor Deus, e olhar para nós e clamar ao Senhor para que sejamos assim, Pai, da forma como o Senhor mesmo planejou e nos predestinou para isso. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.